7 dicas infalíveis para você começar a multiplicar o teu tempo. E multiplicar o seu tempo significa, você vai pegar a tua hora, que hoje você faz uma coisa, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Ai, mas nossa, como que o meu dia e o dia da Beyoncé tem 24 horas os dois? Ou como que o meu dia e o dia de fulano de tal que faz tanta coisa tem o mesmo tempo, sabe? Como? Como que alguém constrói, sei lá, Elon Musk? Como que esse cara consegue construir as empresas e ir pra Marte e fazer foguete da ré e ter as mesmas horas do dia do que eu? Pois bem, porque existem várias coisas relacionadas ao tempo que a maioria das pessoas não entendeu. Quando você otimiza o tempo, você consegue fazer mais coisa que gera resultado. Se você faz mais coisa que gera resultado dentro do seu tempo, você consegue o quê? Ter mais resultado mesmo em menos tempo. A minha coisa, e eu quero saber se você se identifica com isso, tá? Eu, por exemplo, o meu grande sonho não é trabalhar muito. Meu grande sonho é realizar coisas incríveis, ter muito resultado trabalhando o mínimo possível. Eu gosto de ficar com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casamento, eu gosto de ler, eu gosto de pintar quadros, eu gosto de fazer minhas coisas mais artísticas. Então, assim, eu não quero ficar trabalhando o tempo inteiro. Eu quero trabalhar o mínimo que der e gerar o máximo de resultado. E por isso eu comecei a estudar muito sobre tempo, sobre gestão de tempo, sobre gestão de prioridades, o que fazia as pessoas terem mais resultado com o mesmo tanto de horas. E eu peguei 7 dicas. A primeira dica de todas está muito ligada com um livro chamado Essencialismo, que eu já indiquei 700 milhões de vezes. E esse livro, cara, se eu ganhasse R$1 a cada livro que eu vendi do Essencialismo, eu teria ganho R$100. Mas é tipo isso, sabe? Eu vendi muito esse livro e o Essencialismo, ele mudou minha vida. Então, a primeira dica de todas é estabelecer os seus limites e aprender a falar não para as coisas que não vão agregar no caminho que você escolheu. Esse daqui, se você só souber fazer isso, sua vida já vai mudar completamente. Por quê? Se você souber falar não, porque priorizar, porque dar foco, fazer as coisas acontecerem, tá muito mais ligado com falar não do que com falar sim. Não é só sobre falar sim. O difícil é saber falar não e saber pra que você tem que falar não. Então, o critério que eu utilizo, pelo menos, é eu falo não pra tudo aquilo que não está dentro do meu escopo. Então, eu estabeleço quais são as minha prioridade de vida. Minha prioridade no trabalho, minha prioridade em tudo, sabe? Saúde, fazer meu exercício físico. No trabalho, eu tenho um caminho, eu traço um caminho. Então, na minha empresa de educação, em Matize, a gente tem 2 braços, né? Tem o braço educacional, que tem os cursos, socials, creators. O link tá tudo embaixo, se você se interessar, tá? Tá embaixo aqui do vídeo e de todos os vídeos. E tem o braço de mentoria empresarial, que é o Sparks, que é a minha mentoria empresarial no formato de mastermind e com durações de ano, ciclos de ano, de 1 ano. E então o meu grande foco está nesses 2 braços. E a gente tem metas e objetivos anuais e inclusive de longo prazo, daqui 5 anos. Não é longo prazo, mas daqui 5 anos a gente tem as metas. Então tudo que foge disso, eu falo não. Tudo que agrega nesse caminho, eu falo sim. Então, surgiu uma mega oportunidade, mas é em algo totalmente nada a ver. Sei lá, ir no The Voice, que eu adoro cantar. Mas ir no The Voice está totalmente fora do caminho que eu trilhei, que eu sei que profissionalmente vai ser importante. E aquilo tomaria muito do meu tempo. Cara, eu adoro cantar, mas eu não vou dizer sim pra isso, por mais que seja uma oportunidade incrível, porque isso vai tirar todo o tempo que eu precisaria focar nisso. E isso exige uma maturidade muito grande, falar não, tá? Agora, a dica número 2 é você colocar o seu pé no chão. Quando você for estipular o quanto tempo você vai precisar para executar alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, pra mim, tudo é possível. Tudo é possível. Então, vamos escrever um manual de sei lá o que em 1 dia. Eu sei que dá, eu consigo. Se eu não tiver nenhuma distração. Aí eu tenho que levar em conta o quê? Que eu tenho 2 filhos, e aí um filho fica doente e já acabou, já não consigo mais, já vou precisar de 1 semana e não de 1 dia. Pra fazer essa tarefa, leve em conta a sua vida, não leve em conta o quanto você é bom ou quanto você quer fazer. Leve em conta as variáveis também. Porque se você estabelece prazos não realistas, você acaba não executando as coisas e acaba embolando. E aí, se você embola as coisas, fica muito difícil de você organizar de novo elas e executar pra frente. Você acaba perdendo timing, perdendo oportunidades. Então, é muito importante que você consiga ter essa clareza de quanto tempo você vai demorar pra fazer alguma coisa.
Sabe? Não fala que você vai entregar no dia tal. Se dê o prazo para que você consiga executar. Número 3, aprenda a elencar prioridade. Você precisa, na hora que você vai organizar a sua demanda da semana, do mês, coloque em ordem de prioridade. E prioridade literalmente, tudo é prioridade, então nada é prioridade. É em ordem de importância. Então não é só o que é urgente, é o que é importante. Aí tem algo muito urgente aqui e tal, mas tem algo que é muito importante. Então, se você elenca só em ordem de urgência, você vai estar sempre apagando incêndio. Você precisa fazer aquilo que é importante e não só aquilo que é urgente. Tem muita coisa que é urgente que você pode estar fazendo e aí você não está dedicando o seu tempo para as coisas importantes que você poderia delegar para outras pessoas. E aí você olha e fala, cara, eu tô fazendo um monte de coisa urgente e o problema é porque não tem alguém que está planejando e fazendo isso daqui. Contrata essa pessoa, acabou esse problema, foca no que é importante. Porque é isso que vai te gerar o máximo resultado. Número 4, tá? Usar tecnologias, aplicativos de organização para otimizar a sua rotina. A gente tem um grande privilégio de viver numa era digital que a gente tem ferramentas para ajudar a nossa vida. Só IA, inteligência artificial, a gente deve ter umas, sei lá quantas, centenas, milhares de IAs para tudo que você pode imaginar. Agora eu tô falando de coisa até básica. Usar um Google Agenda para você colocar o que você vai fazer naquele dia, quais são as prioridades, o que você tem que gravar, o que você tem que fazer. É você, nas notas do celular, eu coloco muito nas notas com aquela bolinha para eu dar o check, na ordem de prioridade do meu dia, as tarefas do meu dia. Usar um Notion, que é uma ferramenta de gestão, é um software, é um site, enfim, gestão, é um sistema de gestão que você consegue utilizar para organizar postagens, para organizar os seus conteúdos, para organizar o que cada um tem que fazer, arquivos da empresa, dados sensíveis, gerir os colaboradores, as metas, os projetos, tem tudo lá, você consegue fazer tudo da sua vida lá. Se você não aproveita as ferramentas que tem hoje e fica anotando um papel de pão, você vai perder e vai estar sempre desorganizado. Número 5. Tempo trabalhado não é tempo produtivo. Então, use técnicas de produtividade. Se você ficar forçando a barra e você não tá bem para produzir, você só tá gastando o seu tempo à toa. Então, o que eu faço? Tem horas que eu não tô conseguindo produzir, que minha cabeça não tá pra isso. Então, eu estipulei que aqui eu escreveria roteiros. Só que os roteiros de conteúdo, eles exigem uma criatividade, um lado mais criativo. Se eu estou muito pesada de coisa técnica, não tô conseguindo, não tô bem pra escrever roteiro, não tá fluindo, não adianta ficar quebrando a sua cabeça. Você só vai se frustrar, ficar mais nervoso e não vai conseguir executar. Então, o que eu falo? Beleza, eu tenho que fazer o roteiro, já entendi. Só que eu não tô legal, não tô conseguindo, não tá fluindo o negócio. Então eu vou fazer outra coisa. Qual é outra coisa que eu tinha pra fazer que é mais técnica e que minha cabeça vai funcionar? Eu faço essa outra coisa e isso já vai me dar essa sensação de ter completado, de ter feito, essa confiança em mim mesma de ter executado. Às vezes coisas chatinhas que eu não queria fazer, eu vou lá e faço aqui, e aí eu respiro. Aí eu respiro, dou uma respirada, dou uma caminhada, paro um pouco, escuto uma música, sabe? Arejar e respirar pra fazer algo que é mais criativo, por exemplo. Então não fica forçando a barra. E tem várias técnicas de produtividade. Vê qual delas mais se encaixa em você. Sabe, tem técnica de você, por exemplo, trabalhar 25 minutos, eu acho que é Pomodoro, né? Trabalha 25 minutos, você para 5. Tem outras que é de 5 em 5 minutos, tem outras que é 1 hora, tem outras que é de meia em meia hora. Tem várias técnicas. Alguma delas vai fazer sentido pra você. E tem lógica, cada uma delas tem lógica, tem pesquisa que comprova por que ela funciona. Talvez uma delas não funcione pro seu perfil, mas funciona. Número 6. Dar o seu 100% em cada demanda que você executa. Se você não fizer isso, você vai ser aquela pessoa que tem muita vontade, que sempre fala que vai dar conta de tudo, mas que não consegue ter o resultado e faz tudo pela metade. Então, pegue as demandas que você tem, seja realista com aquilo que você consegue executar e dê o seu 100%. Pegou um negócio para fazer, tenta fazer ele do início ao fim. Isso é uma das coisas mais difíceis para mim. Eu tô sendo vulnerável com vocês. Por quê? Porque se eu for elencar tudo que eu tenho que fazer, tudo que todo mundo precisa que eu faça para que o trabalho flua, são 700 milhões de coisas. Então, para eu elencar, eu tenho um grande desafio de me organizar para começar e terminar uma tarefa, até porque o time precisa de mim para muita coisa. Às vezes eu tô sentada, focada para fazer um roteiro, escrever algum negócio, e aí alguém me interrompe porque precisa de alguma coisa. Porque precisa saber se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se vai funcionar, se era para fazer, para quem que manda, se vai rolar isso daqui, se eu conseguir marcar, se eu conseguir... Então, para mim como líder, como dona da empresa e das empresas,
eu tenho esse desafio, e se você lidera, você vai ter o desafio de se organizar e de, inclusive, falar com o seu time os momentos que você não pode ser interrompido para que você termine algo que exija seu foco máximo e sua dedicação ali. E aí você termina isso e vai para a próxima coisa. Não fica fazendo tudo pela metade, porque senão você também não tem resultado. Você só tem resultado quando você completa as coisas que você ia fazer. Então é mais importante fazer um de cada vez do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E por último, estabeleça prazos e alinhe as expectativas com as pessoas que podem vir te cobrar. Isso também está muito ligado com aquela outra parte que eu falei sobre você ser realista, sobre o tempo que você demora para fazer as coisas. Isso está ligado com o outro. Então, como você consegue ter mais sensação de que você tem tempo? Quando você se planeja e você estabelece prazo para as coisas que você vai saber, para saber qual é a prioridade em ordem de importância e urgência, sim, do que tem o prazo mais curto, você vai ter que executar. Se tem algo para amanhã e algo para semana que vem, o de amanhã é mais urgente. Então você executa. Se você tiver que, os dois são para amanhã, mas um é mais importante, então o mais importante é prioridade. Mas você tem que ter os prazos para na sua cabeça você ter noção de ordem. Isso eu faço primeiro, isso eu faço depois, isso eu faço depois. E se planejar é o que garante que você trabalha com fluidez e com paz. Se você não se planeja, você fica sempre apagando incêndio, você fica sempre nervoso, você fica sempre sentindo que não dá tempo de fazer as coisas. Mas é porque você não tá conseguindo fazer aquilo que você deveria fazer para que tudo flua normalmente. Então não adianta você estar, por exemplo, sei lá, batendo com prego na parede se você não comprou o quadro. Você não vai saber onde que tem que entrar os dois parafusos para você colocar o quadro. Aí você coloca os dois parafusos, o quadro era menor do que os parafusos, aí você vai ter que ir lá, ou troca o quadro, ou tira, vai ter que pôr massa. Ó, tô dando esse exemplo, tá? Imagina, você quer pregar um quadro na parede. Primeiro você compra o quadro, depois você vai medir nesse quadro onde você tem que colocar cada parafuso, aí você faz as medições e coloca na parede. Imagina, você vai lá, não fez medição na parede, você coloca o negócio, aí chega o quadro, ele era menor, aí você vai ter que tirar um dos parafusos, colocar no lugar certo, porque você não fez na ordem correta, você não se planejou antes. Aí depois vai ficar com um furo lá, aí você vai ter que chamar alguém para colocar uma massa, sabe? Ou pagar de novo alguém, aí você sempre sente que você tá tendo trabalho e retrabalho o tempo inteiro. Então eu espero que essas dicas tenham feito sentido pra você e te ajudado a enxergar que o tempo, gente, ele é o seu ativo mais valioso. E tem uma última coisa que eu quero que você entenda, que foi muito impactante pra mim, que eu tava escutando um cara no podcast, que eu não vou lembrar o nome exatamente agora, mas ele tava falando sobre como hoje em dia a gente não tem mais um dia, essas 24 horas, o dia de 24 horas. Ele divide um dia de 24 horas em 3 dias. Ele tem o dia da manhã, período da manhã é o dia, a primeira parte é o dia. Aí depois ele tem um segundo dia, que é no período da tarde, e um terceiro dia de 6 à meia-noite. Aí ele fala, ninguém consegue me bater, porque enquanto essa pessoa tem um dia, eu tenho 3. Então ele divide a parte do dia dele, a visão de dia, em 3. Por que ele falou isso? Porque um dia, esse dia de 24 horas fazia sentido na época que não existia a tecnologia e o digital. Porque assim, se você tinha que fazer um trabalho, você faria esse trabalho, você tinha que ir numa enciclopédia ou ir numa livraria, ler o livro inteiro, começar a fazer, você demoraria muito tempo. Hoje em dia você pode pedir para um chat GPT resumir tudo para você. Você tem todas as facilitações e hoje você consegue fazer em 2 minutos uma coisa que você podia demorar 1 hora antes. Então nossa noção de tempo, hoje em dia a gente executa muito mais rápido. Então ele divide o dia em 3 dias. Eu achei isso interessante, porque a gente tem recursos para tornar o nosso dia e nossa hora multiplicável, muito mais útil do que era antes. Só que a gente precisa utilizar da melhor forma. As descobertas sobre produtividade, sobre gestão de tempo e as ferramentas que nos ajudam a otimizar o processo de tudo aquilo que a gente vai fazer. Usa a tecnologia a seu favor também, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, tem sempre vídeos novos para te ajudar a aprender coisas de uma forma mais rápida. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo. E caso você não saiba, eu sou mentora, eu tenho uma empresa de educação, então vou ficar muito feliz se você quiser continuar essa sua jornada de aprendizado relacionada a produzir conteúdo comigo no Creators e no Socials, que é o curso que eu te ensino a nossa estratégia de conteúdo de cabo a rabo para que você execute como nós fazemos e tenha resultados incríveis em, dinheiro no teu bolso, reconhecimento, crescimento, e os socials que eu te ensino a produzir o conteúdo específico para você ter resultado em cada uma das 5 plataformas: Instagram, TikTok, LinkedIn, podcast e YouTube. Criar o canal, tudo, como você faz do zero até a monetização e o resultado realmente.
E esses 2 cursos são incríveis, maravilhosos. E se você tá no momento profissional que você quer ter acesso a mim, para que eu guie o seu negócio, para que eu te ajude a ir para esse próximo nível do seu negócio, escalar, ajustar processo e te aconselhar e acompanhar durante um ano, aí é o Sparks, está aqui embaixo o formulário de aplicação. E se você for o nosso perfil, a gente entra em contato para ver se você vai ser aceito para estar nesse grupo. Mas eu espero muito que esteja, porque é um grupo muito legal que pode, com certeza, transformar a sua vida e o seu negócio, tá? Espero que você goste, beijo no coração de vocês e encontro vocês no próximo vídeo.